e foi constatado seu óbito. Quando o repórter Giovanni Pereira, de uma outra emissora de televisão, chegou para filmar, o idoso já estava dentro do saco. A polícia militar aguardava a perícia e o carro do IML. E foi colocado num plástico e fechado com zíper. No entanto, os militares que estavam aqui no local perceberam que o plástico estava movimentando. O repórter Giovanni Pereira, que nunca fez treinamento de primeiros socorros, não pensou duas vezes ao ver o idoso com sinais de vida. Eu percebi que ele quase fala. Veio muito rápido, voltava e voltava muito rápido. E aí eu disse, esse homem está vivo, liga pro SAMU. O SAMU gastou aí de 10 minutos ainda para retornar, porque tinha acabado de sair daqui, mas retornaram. E aí quando o SAMU chegou, eu conversei com o médico, esse homem está vivo. Ele falou, não, isso aí é procedimento normal, isso aí é natural. Eu falei, não é, e continuei fazendo a massagem. E aí ele realmente está voltando, e aí conseguiram colocar ele dentro da unidade avançada e encaminhar novamente lá caminhar para o hospital.